A história é uma besteira, pois a história é escrita pelo vitorioso. Então a pessoa que ganha a guerra escreve a história para justificar sua posição atual. Isso é chamado de sua história. Enquanto o perdedor, ele não pode contar sua história. É engraçado. De qualquer forma, é aí que estamos e deixo esse ensinamento para a sua geração. Vocês estão na melhor posição de sempre, porque ainda são jovens. Vocês têm conhecimento técnico e os baby boomers não têm, portanto são velhos. Muitos deles estão fracos. E se foram? Portanto, sua geração tem um mundo à sua frente. E usar esse tempo para ser criativo, agir e ser ousado. Eu acho que eu vi algo sobre isso em 2008, 2010. Nasceram algumas das maiores empresas que viriam a ser as maiores empresas de hoje, o Airbnb, o Uber, todas essas grandes empresas. Bitcoin. Bitcoin? 2009. Uau! Veja, eu amo Bitcoin. Qual a sua opinião sobre as criptos? Por que você ama Bitcoin? Nossa, Bitcoin é código aberto. Os bancos não podem tocá-la. Você não gosta dos bancos? A criatura da Ilha Jekyll, o Banco Central. O BC não é um banco. É um cartel detido pelos tipos mais ricos do país. Acorde. Portanto, de qualquer forma, o BC é um cartel. Então, quando vi Bitcoin nascer, eu disse: é código aberto, é dinheiro do povo. Ouro e prata é o dinheiro de Deus. Meu objetivo é gerir o meu sistema de negócio, mas estou comprando ouro e prata. Eu armazeno legalmente em outros países, porque você não pode mover essas coisas de qualquer maneira. Tem de ser legalmente e declará-las. Portanto, eu movo meu dinheiro legalmente e eu quero sair deste país. Então eu mantenho a minha riqueza fora deste país. Não por causa do meu governo, é porque há tantas pessoas. Você vai ver muitos processos judiciais porque as pessoas estão desesperadas, não têm dinheiro. Então, quando a economia fica ruim, você vê: você sofreu um acidente? Você se machucou? Vou processá-los por você. Portanto, se você não estiver com a entidade corporativa certa, como LLCs, C Corporations, S Corporations, contas offshore, seu dinheiro vai ser roubado. Esse é o verdadeiro jogo. Sua aposentadoria, veja, em alguns anos, ele nos avisou. Nossas aposentadorias se foram. Você sabe o que vai acontecer? Eles vão socorrê-los novamente. Porque se você ler este livro, A Criatura, ele diz: socorro é o nome do jogo. Nos anos 80 havia um cara chamado Neil Bush. Digamos a família Bush, George, Silverado Savings. Quando Neil Bush se viu em apuros, George e George o salvaram. Ele tomou conta do jogo. Você disse que existem dois tipos diferentes de aposentadoria. Qual a diferença entre a normal e o benefício definido? E por que as pessoas deveriam ficar atentas a isso? Um benefício definido era industrial, que foi o que meu pai pobre teve. Então, o que aconteceu foi que consegui um emprego na Ford Motor Company e tive um benefício definido. Benefício definido significa que você tem um salário vitalício, mas eles prometem a você $1.000 por mês para ter isso garantido para o resto da sua vida. Bem, o problema foi, você sabe, por volta dos anos 70, quando a China e o Japão e a Alemanha saíram. Então eles tiveram que se livrar das aposentadorias, porque as aposentadorias são um estorvo para o negócio. Assim eles criaram uma coisa chamada ERISA, que hoje é conhecido como 401k. Portanto, 401k é uma contribuição definida. Portanto, você tem um benefício definido, que é da idade industrial. A contribuição definida é 401k. Portanto, a contribuição definida significa que você só recebe o que coloca dentro. Se não colocasse o suficiente, aloha! Não é problema nosso. Encontro todos esses millennials que dizem: tenho um 401k. E lhes digo: você gosta de se ajoelhar e pegar o sabão? Eles não sabem a diferença. Porque você sabe o que significa 401k? Taxas, honorários, taxas, fundos mútuos, taxas, honorários, taxas. Eles roubam dinheiro da sua aposentadoria. Benefício definido, contribuição definida. Portanto, a contribuição definida, 401k, é a aposentadoria por idade da informação, que surgiu em 1974, justamente quando os baby boomers estavam entrando no mercado de trabalho. Portanto, hoje em dia,
O 401k do Baby Boomer tem em média $65 mil. O cara com benefício anual definido, eles têm algo por volta de 1 milhão. O problema é que eles estão vazios. É disso que se trata quem roubou minha pensão. Meu coautor, Ted Siddell, era advogado da CSE e tornou-se denunciante, pois viu como Wall Street estava sugando o dinheiro dos fundos. Isso é quem roubou minha aposentadoria. Assim, ele fez 39 milhões no ano passado, denunciando todas essas empresas do Wall Street. Goldman Sachs e esses caras. O que as pessoas podem fazer quando tem esse 401k ou esse tipo de aposentadoria, uma vez que já não vai fazer nada por elas? Bem, o que eles devem fazer é escolher bem seus professores. Porque eu posso dizer que não preciso de dinheiro. Eu escrevo um livro e recebo royalties de 50 empresas de livros diferentes em todo o mundo. Então digamos que eu escrevo um livro. Recebo $10 mil pelo direito de publicar meu livro. Eu não tenho despesas, mas recebo royalties para o resto da minha vida. Ainda estou coletando enormes royalties do Pai Rico, Pai Pobre. Portanto, criei meus próprios bens. Não preciso de uma ETF. Eu criei um jogo de tabuleiro, que infelizmente está executado no momento, mas toda vez que alguém compra um, eu recebo um royalty, quer eu trabalhe ou não. E depois tomo emprestado dinheiro para comprar imóveis. E depois uso leis de contabilidade, valorização, depreciação, amortização e não pago impostos. Trump também não paga impostos. Por isso é que ele não mostra as suas finanças. Uau! Então você não paga nenhum imposto agora, é por causa da dívida ou qual é a razão? Como os impostos são incentivos, o governo quer que você faça certas coisas. Por exemplo, quando eu dou dinheiro para, digamos, a PBS, a emissora pública, recebo uma isenção de impostos. Se eu doar dinheiro para a igreja, eu recebo uma isenção de impostos. Isso que são impostos. Eles lhe dizem, se você fizer isso, você recebe um benefício fiscal. Se eu tiver 500 funcionários, recebo um benefício fiscal. Se eu tiver bens imóveis, como no fornecimento de moradia, recebo um benefício fiscal. Então eu uso a dívida para comprar imóveis. Quanto mais imóveis eu compro, menos impostos eu pago. É por isso que o conselho de Dave Ramsey é bom para essas pessoas. Mas eu preciso da dívida para comprar um imóvel e não ter que pagar nenhum imposto. O setor imobiliário está caindo agora, mas é por isso que eu tenho empresas de sociedade limitada e sociedade anônimas, porque eles não podem me pegar porque estou protegido por uma entidade corporativa. Também, se você ler este livro aqui, A criatura, você tem que ter esse livro. eu vou ser resgatado. Então eles já me pagaram a fiança, eles apenas perguntam quantos funcionários temos. Então calculamos isso. Isso me daria 8 semanas de pagamento para pagar meus funcionários. Dinheiro doado. Então eles